Hello, Godgers, Nina da Bai, como vocês estão? É um prazer ter vocês aqui novamente e o tema de hoje é: será que temos aí Kanye West como um psicopata, como um narcisista? Ou talvez temos aí apenas uma pessoa controladora? Será que uma pessoa controladora ela pode ser psicopata, pode ser narcisista? Como é que a gente define tudo isso? Então vou falar isso aqui agora, tá? Então nós vamos falar sobre Kanye West e Bianca Censori, que essa semana bombou na internet. Isso, as pessoas só podiam falar daquele look que a Bianca vestiu para, eu acho que foi para ir no Grammy. Tá, gente, eu só vou falar para vocês, eu estou aqui hoje como terapeuta cognitivo comportamental e confesso para vocês que o meu forte não é muito fofoca, tá? Mas como eu sei que foram coisas muito faladas, eu dei umas pinceladas, umas pesquisadas só para falar para vocês o que eu vi, tá? Então, se houver alguma coisa do lado da fama, da fofoca, que talvez esteja falando algo errado, vocês me perdoem, porque realmente não é minha especialidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos direto pro vídeo. Mas vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos, tanto da Bianca quanto do Kanye West, tá bom? Vamos falar então sobre Kanye West? Sabe, o Kanye West, pra mim, eu conheci ele como a parte dele de rapper, né? Parece que hoje ele é muito mais empresário, né? Eu não sei se ele ainda faz as músicas do jeito que fazia antigamente. Eita. Gente, aí eu queria dar um detalhe antes da gente ir nesse vídeo. É o seguinte, tô passando uns ácidos na cara, tá super sensível, então assim, tá do jeito que vocês estão vendo. Tem hora que eu, sem querer, eu vou lá, meter a unha, ixi, tá terrível. Só fazer esse parêntese, né, que vocês estão me vendo aqui de cara lavada, só pra falar pra vocês que tô descascando, virei cobra, mas vamos lá. Vamos falar sobre a questão do Kanye West. O Kanye West, mundialmente, né, começou a ser conhecido como cantor de rap. Então, depois, o outro boom do Kanye West foi quando ele começou a participar do The Kardashians e ele se casou com a mais velha, eu acho, que chama Kim Kardashian, enfim. E aí eles tiveram, acho que duas ou três filhos, não sei, tá? E isso aí, durante essa série da The Kardashians, isso aí ficou uma coisa mundialmente e elas têm milhões de seguidores, enfim. O The Kardashians ficou várias temporadas como sendo uma das séries mais assistidas no mundo, tá? Porque realmente era uma febre muito grande. E o Kanye West estava nesse momento, que ele estava se relacionando, posteriormente ele casou com a Kim Kardashian, por aí vai. Eu quero pontuar, antes de eu chegar na Bianca, a Kim Kardashian, tá? Eu quero pontuar que existia a Kim Kardashian, que ela estava com ele, então ela tinha a forma pela qual ela se vestia na presença dele, e uma Kim Kardashian que mudou totalmente o estilo dela, o look dela, a partir do momento que ela se divorcia. Os dois, né, decidem pelo divórcio. E aí a gente tem uma mesma pessoa com dois estilos completamente diferentes. Então, eu acho que só nisso aí a gente já consegue transparecer aí, talvez o quão controlador ele possa ser. Antes dela, ela tinha uma forma de vestir, ela começou a namorar com ele, ela começou a se vestir de forma muito mais vulgar, na minha opinião, e depois do divórcio dela, ela arrumou um outro tipo de roupas para vestir. Reza a lenda, que também foi algumas coisas que eu estava lendo, tá? Que a Kim, depois que terminou, né, ambos, né, decidiram pelo divórcio, a Kim ficou muito perdida quanto a ela, quanto ao estilo dela, e isso fala muito quando a gente está ao lado de uma pessoa controladora, porque a pessoa controladora, aí tem os níveis de controle onde essa pessoa quer controlar. Mas no caso do Kim, por exemplo, ele controlava muitas roupas, do Kanye, ele controlava muitas roupas da Kim. Então ela sempre saía de casa, mas ele estava sempre dando pitaco qual tipo de roupa que ela tinha que sair de casa. Ou ele estava sempre falando quais eram as roupas que ela deveria ter no guarda-roupa dela. E também, salvo engano, de algumas coisas dessa fofoca que eu vi correndo na internet, eu também fiquei sabendo que quando eles se juntaram, que eles foram morar juntos, uma das coisas que ele pegou e fez foi jogar fora, tá? Ou deitar fora, como a gente fala aqui em Portugal, mais de 100 pares de sapatos da Kim, porque ele falava que aqueles sapatos eram muito bregas e o estilo dela era péssimo. Então ele pegou e moldou todo um estilo dela durante o tempo que eles estiveram juntos, tá bom? E aí, ao divórcio dele, no que há divórcio, ela, inclusive, na série, né, da The Kardashians, também foi outra informação que eu vi na internet, tá? Ela tem um momento da série que ela fala que, em termos de
roupa para se vestir, comportamento, lifestyle, ela se encontrava completamente perdida depois que ela tinha se separado do Kanye West. Tanto é que a gente verifica que há uma mudança extraordinária na forma dela se vestir depois que ela passa pela questão do divórcio. Então ela ficou um pouco perdida, acho que tem, assim, pelos milhões e bilhões que talvez devem ter a família, né, das Kardashians, ela fez uma repaginada aí no guarda-roupa e ela mudou completamente o jeito dela também de se vestir no pós-relacionamento. Ok. Depois disso, o Kanye West teve outros relacionamentos. Essas outras mulheres desses outros relacionamentos, elas igualmente se vestiam de uma forma muito vulgar. Até que chegamos em Bianca Censori, tá? Do que eu vi a respeito da Bianca Censori ela começou trabalhando dentro de uma das empresas que ele tem. Ela é arquiteta, salvo engano, vamos ver se eu não erro aqui nas informações. E ela acabou conhecendo o Kanye West enquanto ela estava ali dentro da empresa como arquiteta. Algumas pessoas dizem que a Bianca, ela sempre foi uma pessoa dedicada pro trabalho, uma pessoa muito ponderada e por aí vai, tá? Só que ela começa a namorar o Kanye West. E não é de hoje, com essa participação deles no Grammy, né? Não é de hoje que que a Bianca Censori tem usado looks completamente assim, nus. Vamos chamar de nus? Nus e completamente fora de padrão, tá? Vamos colocar assim. Umas coisas muito extraordinárias, às vezes sair com uma roupa sem usar sutiã e a roupa muito transparente, ou então ficar usando top, com a calça extremamente curta. Tem várias, sabe? É muito explícito toda a sensualidade, toda a nudez que ela tá, né, se vestindo ao lado dele. E aí nós tivemos essa questão aí, acho que foi do Grammy, né? Vocês me corrijam se foi essa última festa que eles tiveram juntos, que ela tava com um casaco preto, e aí ela tira o casaco e ela tá com um vestido basicamente transparente, ela está pelada ali, né? E isso deu um mega bafafá, e aí nós chegamos no mais importante, que é esse perfil comportamental de todas as mulheres que se relacionam com Kanye West. Claro que ele não conseguiu transformar a Kim Kardashian numa Bianca da vida, porque a Bianca foi muito mais além em termos do estilo que talvez o Kanye West quisesse que todas as mulheres ao lado dele vestissem. Só que eu vou numa coisa um pouquinho mais profunda. A gente conhece várias histórias que muitas vezes parece que a mulher está passando dos limites, que a mulher está controlando o cara, que a mulher está atrapalhando a vida do cara. Só que o caso do Kanye West é um dos casos, para mim, mais emblemáticos de uma pessoa que ela é controladora e que ela é uma pessoa que ela tem traços muito fortes em torno do narcisismo, que é uma coisa que eu percebo na personalidade dele, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque ele quer controlar tudo na outra pessoa, ele está extremamente preocupado com o que as pessoas pensam, ele está extremamente preocupado com as questões ligadas ao negócio dele. Então, assim, todas as mulheres que se relacionaram com ele sempre tinham algo em comum, esse excesso de controle que ele tinha sobre os relacionamentos das mulheres que ele se envolvia. Então, assim, ele já busca um perfil muito específico de mulheres para ter ao lado dele justamente para ele exercer esse controle. Vocês podem ter certeza que uma mulher muito direcionada, uma mulher que sabe o que é da vida, uma mulher que tem um posicionamento forte, vocês podem ter certeza que o Kanye West vai sair correndo desse tipo de mulher. Porque esse tipo de mulher vai bater de frente com uma pessoa que tem a personalidade da forma que ele tem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me chama mais atenção, é a questão relacionada à Bianca, tá? Porque fontes, né, do que eu andei pesquisando aí na internet, as fontes diziam que o pai da Bianca estava mega preocupado com aquela hiperexposição dela, os amigos dela também, achando que o Kanye West não era a melhor pessoa para estar do lado dela, porque ela mudou completamente o comportamento dela, o que é muito típico de uma pessoa que começa a se relacionar com uma pessoa que tem um traço, uma personalidade muito parecida com o do Kanye West. Então, isso que aconteceu. O que eu acho a respeito do Kanye West e quem é, na minha percepção, o Kanye West. Ele é um cara que, agora já vem a minha opinião, né? Primeira coisa, é muito nítido o desrespeito pela figura feminina, tá? Eu não sei como é que é a relação dele com a mãe dele, com o pai dele, como é que foi a infância dele. Isso aí eu não pude pesquisar para poder trazer isso para vocês, mas é nítido o desrespeito que ele tem pela figura da mulher, tá? E todas as mulheres que estão do lado dele,
ele sempre faz questão de deixar essas mulheres extremamente vulgares, sensualizadas e normalmente como se elas fossem como se fosse um brinquedo ou como se fosse um pet do lado dele que ele controla e só falta ter uma corrente e sair levando para tudo quanto é lado. Isso para mim é o Kanye West. Ele é uma pessoa que ele não que ele está acima, que é ele que manda, que é ele que tem o controle. E a impressão que eu tenho é que todas as mulheres que se envolvem com ele já têm características semelhantes pelas quais ele pode exercer o controle sobre elas. E o que para mim é extremamente claro? Que ele tem absolutamente nenhum respeito pela figura feminina. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a moldar uma outra pessoa para estar do lado dele, porque querendo ou não, ele está preocupado com a imagem dele, mas é essa questão de vulgarizar a mulher que está do lado dele. Ora, na minha percepção, um homem que de fato gosta muito da mulher que está ao lado dele, ele vai querer que a mulher ande bonita, ou que a mulher ande sensual, mas sensual na medida para ele. E o sensual na medida sem que atraia coisas muito exageradas na vulgaridade. E não é esse tipo de percepção que o Kanye West faz com que as pessoas tenham de todas as mulheres que ele veste, tá? Quando a gente vê uma Bianca Censori da vida sem usar sutiã, ou que ela tá pelada num Grammy, ou seja, mostrando todo o corpo dela, não me parece que um homem que queira zelar pela sua mulher, ou que se importe de fato com a aparência da mulher e com os cuidados da mulher, ele coloque a mulher expondo ao ridículo. E aí, o expondo ao ridículo também é um outro parêntese que eu queria falar, que quando vocês assistem o vídeo deles, ela realmente pergunta diversas vezes se ela deveria fazer aquilo, se ela deveria tirar a roupa. E no final, quem vai responder por um processo é a própria Bianca, não vai ser. Porque é ela quem se expôs, é ela quem estava nua, entendeu? Então, o que isso me leva a crer? Que ele tem tanto desrespeito pela figura feminina que ele faz questão que ela se coloque numa posição muito abaixo dele. E muitas vezes é fazer com que ela se sinta mal por ter um determinado tipo de comportamento que ele manda. Tem uma outra questão também, que eu estava olhando nesses sites de fofoca e tudo, foi quando os dois foram para uma viagem na Itália. Fora as roupas extremamente vulgares que ela estava usando, a ponto de incomodar as pessoas que estavam próximas a eles, eles estavam, parece que, não sei se era na Itália ou não sei se era em Los Angeles, enfim, eles estavam num barco, e aí ele pediu para a Bianca ajoelhar e fazer aquilo que vocês estão pensando. E aquilo com um monte de paparazzi tirando foto e filmando com aquelas câmeras bem grandes, né? Que dá um zoom em mais alguma coisa. E tipo, era isso que ele queria. Essa hiperexposição, colocar a Bianca numa posição rebaixada, em que ela estivesse ali dando prazer para ele e um monte de gente está assistindo aquilo. De novo, é como se a Bianca não fosse a mulher dele, é como se a Bianca fosse o objeto dele e ele se sentisse feliz de mostrar a todas as pessoas que há uma mulher bonita do lado dele, mas que ele subjuga e tem o controle sobre ela. Eu sei que esse vídeo é um pouco polêmico, mas aqui tem uma dica até que eu queria dar para algumas mulheres, tá? Tomem muito cuidado como os homens falam a maneira que vocês têm que vestir, como os homens tratam vocês, e como os homens querem controlar vocês, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver até onde é o limite de uma construção de um relacionamento e até quando esse limite ele é ultrapassado na individualidade de cada um dos lados, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é normal que dentro de um relacionamento, um lado e o outro lado tenha que fazer coisas que talvez eles não queiram, mas que é uma negociação que cada um de um lado vai ceder para que o relacionamento possa dar certo. Vou dar um exemplo super esdrúxulo, tá? Vamos supor que você está num relacionamento com uma pessoa que é poliamor. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Então você está com um cara que ele vira para você e fala assim, olha, eu quero que você seja uma das minhas companheiras, mas eu tenho outras companheiras também, então não tem como você ser única. Aquela pessoa que tá naquela posição de escolher ou não se ela quer entrar num relacionamento que o cara gosta do poliamor, ela tem que pensar, será que eu sou uma pessoa que eu vou estar ok com poliamor? Porque se ela não tiver, ela não tem que entrar nesse relacionamento. E se ela quiser entrar naquele relacionamento, é tentar negociar com ele de falar assim, não, eu quero ser única e pronto, chega. É só nós dois aqui dentro do relacionamento.
Então, o que eu falo para vocês é que a gente tem que pensar muito bem quando nós estamos em um relacionamento, do que é que a gente vai abrir mão, do que é que a gente vai ceder e daquilo que a gente vai exigir do parceiro, do outro, para que aquilo possa ornar e de fato ser um relacionamento saudável, tá? E o que me parece é que dentro dos relacionamentos todos do Kanye West, ficou muito claro que as vontades dele eram sempre mais predominantes, o que já me coloca nessa posição de ver o quão controlador ele é. Mas não só isso, é esse outro padrão de comportamento de sensualizar demais as mulheres pelas quais está ao lado dele. Qual o objetivo? Qual o ponto em comum? Tentar diminuir a figura da mulher? Talvez. Talvez gostar de que as pessoas vejam que eles são extremamente sensuais, não sei, qualquer coisa assim. Expor a mulher ao ridículo, mas a minha percepção no fundo ele não tem respeito pela figura feminina. E nesse mundo há muitos homens que não têm zero respeito pela figura feminina. Então, assim, observem se vocês não estão de lado de uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que vai exceder aos seus limites sem que você aceite esses limites. E é o que eu convido, sejam para homens, sejam para mulheres. Eu acabo vendo que muitas vezes acontece muito mais com as mulheres. Cuidado para que você não esteja perdendo a sua individualidade por viver um relacionamento a qual não tem nada a ver com você, ou você estar dentro de um relacionamento que você tem que ceder muito mais do que a outra pessoa, porque isso tem que ser feito num certo equilíbrio para que o relacionamento dê certo. E se você gostou do conteúdo, e se você é novo no canal, dá um joinha aqui, curte, compartilha, subscreve no canal, indica alguma amiga, algum amigo seu, um familiar, um parente, whatever, que talvez esteja precisando ouvir essas dicas aí, né? Que não é só o Kanye West com a Bianca, né? Mas afinal de contas estamos cheios de Kanye Wests aí e Biancas da vida também, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada, take care.